do seguinte: as patas traseiras do coelho, né, são grandes, e elas servem para subir os terrenos inclinados, né? E por outro lado, as patas dianteiras, elas são pequenas e fracas, né? Essas patas, elas facilitam a subida do coelho, né? Mas elas dificultam a sua descida, né? Isso era utilizado para representar o caminho da vocação do cristão, certo? Então, o padre vai repetir, né? As patas de trás, não sei se vocês já perceberam, do coelho, elas são maiores, né? As da frente são bem pequenininhas, né? Essas de trás, elas são grandes, porque na hora que o coelho vai subir, né, ele precisa fazer uma força, uma engrenagem, né? Então as patas de trás vão impulsionar, né, ele subir. As da frente são pequenininhas, por quê? Porque na hora que ele vai descer, né, aquilo funciona como um freio, né? Então ele vai freando, né? Ele vai como que freando para não se esborrachar no chão, né? E aí os cristãos, quando ensinavam, né, iam dar a catequese, ensinavam o seguinte, né? Que um cristão ele deve ter receio de ir para baixo em sua vida moral, né? Mas ao mesmo tempo deve ser pronto e ágil para ir para cima, em direção à ressurreição do Senhor, né? Tal como o coelho, percebemos que ele tem uma agilidade tremenda para subir. Se você já viu um coelho subindo, né, e ele é rápido, e aquelas patas vão como que jogando ele acima, né? Assim deve ser um cristão em relação à ressurreição do Senhor, né? Em relação à fé, em relação a tudo aquilo que vai gerar a vida eterna, que será a nossa ressurreição. Então, o coelho era uma imagem para catequizar então as crianças assim, né? De que ele é impulsionado para cima, e na hora que ele vai para baixo, ele tem aquelas patas da frente para frear, né? É preciso que a gente vá freando aquelas coisas que possam nos levar abaixo, né? Que possam levar ao inferno, à condenação eterna de nossas almas, na direção oposta da ressurreição, né? A morte. E assim, queridos irmãos, por fim, falamos então dos últimos papas acerca desse elemento dos ovos da Páscoa, né? Em 2009, o Papa Bento XVI enviou centenas de ovos de Páscoa para crianças vítimas do terremoto que atingiu a cidade de Áquila, no centro da Itália, que deixaram 300 mortos, né? Então, Bento XVI, como um sinal de carinho, né, com aquelas crianças fragilizadas, não, por um momento de tristeza, o Papa Bento então mandou centenas de ovos para alegrar aquela Páscoa daquelas crianças, daquela gente, né, que havia sido acometida por esse terremoto, não, estavam tristes. E talvez aqui nós possamos pensar nessa quarentena, quantas pessoas estão tristes, não? Porque estão trancadas em casa, não podem estar com outras pessoas. Quem sabe a gente não pode fazer um gesto como o Bento XVI. Comprarmos um chocolate, talvez entregue na portaria, né? Talvez você arranje um modo de enviar esse chocolate no período pascal. E sem dúvida que nessa quarentena, o sinal de um chocolate, um ovo de Páscoa, pode significar muito para pessoas que estão tristes e de repente vão perceber que foram lembradas, né? Foram lembradas por alguém. E aí você põe um cartãozinho com a mensagem cristã, citando o Evangelho: Jesus ressuscitou, alegrai-vos. As palavras dos anjos para as mulheres que estavam com medo, né? E diz para ela: não tenhas medo, né? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo, né? Então, nós estamos vivendo uma coisa muito semelhante, né? Os cristãos, aos apóstolos, estavam todos trancados pelo medo, né? O medo da morte, né? E de repente, quando chega a notícia que Jesus está vivo, né? Eles saem pelas ruas a correr, né?
atrás do Senhor Jesus, né? Então, o cristianismo é uma mensagem de vida, mas de uma vida eterna, né? Não uma vida que acaba, né? Então, a gente não precisa ficar desesperados, porque a vida cristã, ela é eterna, ela durará para sempre, né? Então, você manda uma boa mensagem, bonita, e ali um chocolate, um ovo, né? Isso é importante, sim. A gente não pode perder esses elementos sensíveis, principalmente nessas festas cristãs, que é uma maneira de não deixar morrer na memória das pessoas o valor da ressurreição, o valor da encarnação do Verbo, Natal, né? E depois, em 2012, né, um grupo de artesãos da cidade italiana de Cremona foram ao Vaticano, né? E deram a Bento XVI um ovo de Páscoa, né, de chocolate. Mas ele era gigante, gente. Ele tinha 2 metros de altura. Vocês imaginem um ovo de Páscoa de 2 metros de altura, né? Com 250 quilos o ovo, né? Deu para Bento XVI, sem dúvida, né? Coitado do Papa, que conseguiria comer uma coisa desse tamanho. Aquilo deu para todos os padres e freiras do Vaticano inteiro, né? Um ovo desse tamanho todo, né? Mas foi um gesto de carinho, né? Daquele artesão da cidade italiana, né? Quis dar um presente ao Papa. Vamos fabricar então o maior ovo que já se foi produzido, né? Então 2 metros e levaram ao Sumo Pontífice, né? Depois, em 2014, né? O Papa Francisco, já agora perto a nós, enviou 150 ovos de Páscoa ao Hospital Pediátrico Bambino Gesù, o Menino Jesus, para alegrar as crianças com câncer, né? Veja só, o padre falando, né, da quarentena, o Papa Francisco assim fez, né, no período da Páscoa, para alegrar as crianças, né, com a doença do câncer. Lá enviou 150 ovos para elas, né? Então, que bonito, né? Imagine que alegria uma criança receber o ovo que vem do Papa, né? Então, é forte demais. O ovo que vem de um cristão, né? Então, quando você deixa a sua marca de cristão lá naquele seu presente, aquele símbolo, né? E aí você deixa a sua marca de cristão ali, né? Depois, em 2017, o Papa Francisco enviou vários pacotes com ovos de Páscoa para as crianças que estão no centro de acolhida da Caritas em Roma, né? Então, é uma instituição da própria igreja, né? Que acolhe várias crianças desabrigadas, e ali o Papa, em 2017, enviou, né, os ovos de Páscoa, né, para lá, para essas crianças, né? E por fim, né, também, mesmo já estava dizendo que ia terminar, né, mas eu lembrei aqui de um elemento que a gente não pode também deixar de dizer, né, é o fato de que no antigo rito, né, o rito anterior ao Concílio Vaticano II, né, o missal da forma extraordinária do rito romano, a missa tridentina, que ainda pode ser celebrada, né, nos dias atuais, sem dúvida, porque é uma grandiosíssima riqueza, né, porque inclusive o Papa João XXIII, né, promulgou o missal de 1962, né, ainda dentro do próprio concílio, né, ali o Papa João XXIII promulga esse missal, né. Então podemos dizer assim que o concílio tem 2 formas, né, de apresentar o santo sacrifício da missa, né, o chamado Novo Ordos, né, que é o missal de Paulo VI, a missa que nós celebramos no mundo todo, e também o antigo, né, o missal da missa tridentina, do rito, da forma extraordinária do rito romano, né? Então, no domingos da Páscoa, na antiga forma, após o ofertório, existe uma oração para abençoar os ovos de Páscoa, né? Olha que interessante, né? Então, quando chega, o padre faz o ofertório, e aí numa bandeja, né, ou em uma mesa, colocava-se, ou ainda se pode colocar, para aqueles que celebram a forma extraordinária, os ovos,
né, após o ofertório, e o padre tem ali uma oração do próprio rito, né? Então existe um rito para abençoar os ovos de Páscoa e os chocolates, né? Bom, isso também pode ser feito, acredito que não vai causar nenhum dano, né? Também na nova forma do rito romano, né? Depois do ofertório, quem sabe, né? Abençoar também ali o chocolate, os ovos de Páscoa, ou também um padre poder usar o rito, né? Fora da missa mesmo, e abençoar os ovos, né? Também é uma boa ideia, não é verdade? Mas aqui eu quis assim dizer para mostrar a vocês, né? Como que antigamente deveria ser tão interessante, né? Porque se a missa ali tem um lugar próprio para abençoar os ovos, e a cultura ela era modelada, né, pelos cristãos no passado, então nós já conseguimos imaginar que no domingo de Páscoa todos os pais, famílias levavam seus ovos para a missa, né, e deveria ficar cheio, né, ali perto do altar de ovos, né, de pessoas querendo que o padre, o sacerdote, abençoasse o seu ovo de Páscoa, a fim de levar com a bênção de Deus, né, aquele símbolo da ressurreição de Jesus. Então nós temos sim que resgatar esses sinais, os sinais cristãos, né, que são importantíssimos, né, em uma cultura tão paganizada em que nós vivemos. Que Deus abençoe a vocês, que a Virgem Maria nos proteja e que vivamos uma Páscoa feliz, porque Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.